Gente querida do Terror Nadina, meu nome é Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? A vida pronta? Com certeza. A história final da nossa presença nesse plano, normalmente, eu vou dizer 99,9% das vezes, não segue a sinopse inicial pré-estabelecida por nós. Viver é um dia depois do outro, e a cada despertar, uma novidade para o bem ou para o mal. Estou divagando em cima do óbvio? Pode ser, mas muitas vezes as respostas que a gente tanto procura estão justamente no simples, na nossa frente. Então é bom pensar sobre tudo, inclusive aquilo que aparentemente não tem muita importância. E quem nunca ouviu falar nas voltas que a vida dá? Então, partindo dessa premissa, eu peço que você assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, inicio o meu relato me apresentando. Aqui eu serei o Pedro, obviamente seguindo as regras da casa, nome fictício. E também aproveito para ousar lhe fazer um pedido, acompanhado das minhas desculpas. O vídeo, a história em si, ficou longa demais. Por mais que eu tentasse resumir, o resultado não foi aquele que eu esperava. Bom, se eu tenho alguma qualidade na vida, com certeza não é o poder de síntese. Então, por favor, se o senhor achar que o vídeo está longo acima do aceitável, ou acima das regras determinadas pelo canal, eu prefiro que não publique do que faça alterações ou corte algumas etapas. Eu sei da seriedade do seu canal, a forma que o senhor respeita os relatos recebidos. Talvez até esteja sendo grosseiro, mas é assim do meu modo de ser e pensar. Eu gosto de falar, eu gosto de ir no cara a cara. Dito isso, começo a falar, ou melhor, começo a contar, não uma experiência vivida por mim, mas a trajetória da minha vida, que acredito eu saia um pouco do que a gente possa chamar de normal. Então meu nome é Pedro. E para contar a minha história, a história do Pedro, eu vou voltar num dia que foi o divisor de águas. O dia da minha formatura. O dia que eu conquistei o meu diploma de curso superior. E, senhor Romário, conquistei não é força de expressão, não. Foi muito trabalho, muita dedicação. Eu sempre sonhei em ter o meu diploma dentro daquilo que eu gostasse de ser na minha vida profissional. Lógico, igual a todo adolescente, passei minhas fases de pequenas dúvidas, mas sempre com a certeza. Eu era apaixonado por química. Só que quem conhece a matéria sabe a amplitude e os milhares de caminhos que pode levar um profissional que optou por essa área. Eu gostava da química, mas também gostava das humanas, aquela coisa ligada à saúde, de querer ser útil, o famoso sonho de se tornar um herói, talvez não reconhecido pelo mundo, mas aplaudido pela própria consciência, já seria a realização. E depois de muito pensar, cheguei a uma conclusão: farmácia. Claro, farmacêutico seria o título, mas apenas o primeiro passo para me dedicar a pesquisas. Era isso que eu sonhava: criar fórmulas, criar remédios, drogas que viessem a salvar vidas de gente sofrendo de males até então ditos como incuráveis. E foi trabalhoso. Aquela faculdade, de quem tem o apoio da família,
que gostaria de dar muito, mas consegue oferecer apenas o suficiente, que o que é demais, mesmo que não viesse a ajuda financeira, só o apoio, o estar junto. Bom, quem passou ou passa por isso sabe dar o valor. Eu estudava à noite e trabalhava. É claro que não preciso dizer para o senhor qual a empresa que eu optei trabalhar, para além de ganhar o meu salário, que poderia não ser muito, mas ajudaria nas despesas, também me preparar para um futuro dentro da minha profissão. É por aí mesmo, senhor Romário. Se o senhor pensou farmácia, acertou. Fui trabalhar na farmácia do seu Jerônimo. Na minha cidade, um homem muito conhecido, ele tinha uma farmácia incrível, vários funcionários, mas que não se limitava apenas a vender os industrializados, não, ele tinha manipulação. E claro, eu entrei no balcão, vendedor. Mas por ele saber o que eu estava cursando, e pelo meu interesse, a minha empolgação, o seu Jerônimo aos poucos começou a me ensinar tudo o que ele sabia. E aquele homem sabia muito. Como ele me ensinou atalhos, conclusões, fórmulas e formas de analisar de uma maneira tão simples, direta, profissional, que só consegue aquele que vive na atividade, e que eu nunca teria no curso universitário, que basicamente girava em torno de decorar, 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 decorar. Eu trabalhava por gostar. Olha, eu não vou chegar a ponto de afirmar que se o seu Jerônimo no final não quisesse nem me pagar o salário, eu estaria realizado, porque a vida, as exigências do dia a dia, nos tiram essa possibilidade de não precisar do famoso, que é o combustível que move a engrenagem do mundo. Foram 4 anos, senhor Romário, porque eu entrei na farmácia do seu Jerônimo, sendo apresentado por um tio meu, não vou nem dizer apresentado, mas indicado pelo meu tio, que avalizou, escreveu embaixo, dando certeza da minha conduta e que o seu Jerônimo não iria se arrepender. E graças a Deus eu não decepcionei nenhum nem outro. Então minha vida girou em torno de farmácia, trabalhando durante o dia, farmácia, estudando durante a noite. E nas horas vagas, a Sueli. A Sueli é uma menina que eu conheci ainda no 2º grau, no fundamental. Começamos a namorar crianças. Fomos um do outro o primeiro tudo. O primeiro amigo, o primeiro namorado, o primeiro amante. Eu não vou dizer que eu aprendi muito com Sueli, ou Sueli aprendeu muito comigo. Nós aprendemos juntos o que era uma relação entre homem e mulher. E o mais legal é que na inexperiência existente dos dois lados, criou um vínculo e um resultado final que com certeza deixou saudades. Sueli esteve do meu lado desde o último ano do ensino médio, como minha namorada mulher, até o dia que eu me formei. Parece estranho, né, seu Romário? Mas eu explico. Eu sempre tive, na minha infância e adolescência, 2 sonhos. O primeiro já comentei com o senhor, que me levou a me tornar um farmacêutico. O segundo era o de trabalhar, estudar, juntar o dinheiro que eu pudesse, aprender uma profissão paralela, a profissão de rua, para que no dia que eu me formasse, abrisse o meu ano sabático, não saindo da universidade direto para a vida real. Não, respirando, indo conhecer o mundo. E a profissão que eu abracei, digamos a profissão paralela,
que virou um hobby. Porque eu sempre fui o tipo de sujeito que só fazia, em termos de trabalho, algo que me desse prazer. E eu descobri o artesanato. E o meu artesanato foi específico. Eu trabalhava com papelão e com cachetas. Cachetas, para quem não conhece, é aquela madeira que se usa para fósforo, para palito de sorvete, palito de dente. A madeira do fósforo do Fiat Lux é a cacheta. E modéstia à parte, eu gostava tanto que eu me aperfeiçoei. Com o papelão, eu construía toras de madeira, entre aspas, de cabanas, aquelas cabanas rústicas, com varandas, a coisa mais linda do mundo, com chaminé. Eu fazia a mobília, fazia, como é que se chama, lareira. E, claro, as cachetas, para modular, para dar firmeza. Era um trabalho muito legal, muito bonito. Inclusive, acabou, durante a minha faculdade, ajudando um hobby que deu lucro. Porque eu vendi muitas peças, ganhava um bom dinheirinho. Nos domingos participava de feiras. Olha só, estudava e trabalhava de segunda a sexta, folgava no sábado e trabalhava no domingo nas feiras. Era complicado, mas eu ia. Mas o meu ano sabático estava decidido. E eu avisava a minha adorada Sueli: quando eu me formar, nós vamos cair no mundo como mochila. Ela ficava quieta, não dizia nem sim nem não. Eu acho que ela achava que eu estava brincando. E no dia seguinte da formatura que eu cheguei para ela: e aí? Vamos comprar as mochilas, vamos nos preparar, eu já tenho todo o roteiro da viagem, porque eu tinha todo. Vamos cair na estrada? Ela só olhou para mim e disse: tu tá falando sério? Eu tô. Tu vai continuar com essa loucura? Não, não é loucura, é um sonho. Ela simplesmente disse: Pedro, eu não sou mulher para ficar perambulando na rua, carregando mochila, muitas vezes sem condição de tomar um banho decente, dormindo em hospedagens, muitas vezes de qualidade duvidosa, não só de instalações, mas como as pessoas que frequentam, sem ter hora para almoçar, sem ter hora para dormir, sem ter um banheiro decente. Não, Pedro. Mas vamos fazer o seguinte, vai que eu te espero. Eu disse: não, não precisa me esperar. Porque com certeza quando eu voltar, eu serei outro. E você também terá mudado. E nós encontraremos desconhecidos. Toque a sua vida. Eu respeito. Mas eu vou tocar a minha. Foi quando ela me disse: mas poxa, um ano passa depressa. É esse amor que tu tem por mim? Eu falei: seria um ano se você estivesse do meu lado. Agora eu saio sem data definida. Ela usou, lógico, o meu diploma como argumento. Ah, então, que bobagem é essa? Investiu tempo, dinheiro, dedicação num diploma que não vai nem usar, vai ficar pelo mundo? Eu disse: não. Eu não disse que eu não vou usar. Eu só falei que eu não sei aonde eu vou puxar minha âncora, parar e criar raízes. Seu Romário, foi uma baita decepção. Tudo bem, hoje eu penso: pô, não posso ser egoísta o suficiente para obrigar a menina a fazer aquilo que não lhe daria prazer. Mas eu imaginava que ela iria tentar. Por parceria, por amor, e por saber o quanto é importante para mim. Eu digo, se a gente saísse para pedir carona, demorasse a primeira carona, e a gente estivesse no sol, ela olhasse para mim: eu não gostei, eu quero voltar para casa, eu voltava feliz, porque pelo menos ela tentou. Mas não. Ela simplesmente descartou o meu sonho. Em paralelo, eu fui descartado junto. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Senhor Mário, eu tenho uma certeza. A tristeza, a decepção foi tão grande que se eu tivesse permanecido na cidade, eu acho que eu não suportaria. Mas ao colocar a minha mochila nas costas, dar tchau para todo mundo, olhar aquele roteiro feito com tanto carinho durante uma vida, chegar na porta da minha casa e dizer assim: estou dando o primeiro passo, boa viagem para mim. Eu era outra pessoa. Eu estava livre para voar. E voei. Claro, a gente tem esse senão, assim, esse milindro com a cidade onde nasceu. Parece que a gente deve satisfação para as pessoas. Eu não sei se o senhor é assim, eu era. Porque eu morei numa cidade pequena, seus 60 mil habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo. E eu não queria estar na beira de uma estrada, uma mochila nas costas, e vendo meus amigos, ou familiares, ou gente conhecida passando. Oh, onde tu vai? O que houve? Sabe? Não. Eu saí da minha cidade, peguei um ônibus. Esse ônibus, eu rodei assim, os primeiros 300 quilômetros, no sentido que eu já conhecia, e que no destino final seria o marco zero da minha aventura. Então eu fiz essa viagem, cheguei nessa cidade, me hospedei nesse ponto. O senhor tinha razão. Na pousadia mais simples e barata, que assim seria a minha vida. Aí fiquei ali 2 noites para conhecer a cidade, que eu já tinha ido algumas vezes, mas ali não, eu queria conhecer com os olhos de mochileiro. Tirei as primeiras fotos, fui para a beira da estrada. E olha, tudo é bom quando começa bem. Eu botei o pé, bati o dedo. Minutos depois eu estava dentro de um carro, uma rapaziada muito gente boa, contando meus planos, o que ia fazer. Eles ficaram maravilhados, sabe, aquela coisa assim. Foi muito legal. E assim eu perambulei, seu Mário. Lógico, nem sempre a carona vinha. Dormi muitas vezes na beira da estrada. Eu levei uma barraquinha pequenininha, eu me mocosava ali. Passei alguns medos, alguns sustos com animais, com pessoas, mas nada assim grave. Teve uma noite que eu estava no maior sono, vi aquela lanterna na minha cara, acordei apavorado. Era a polícia, perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu contei. Foi muito gente boa, disseram: meu filho, mas tu escolheu um lugar errado para te deitar aqui. Vem com a gente. Me botaram dentro da viatura e me levaram num outro ponto. Aqui é seguro, mas faz o seguinte: quer andar pelo mundo e chegar? Antes de montar acampamento, procure analisar o local onde você está. Sim, cada medo desses, cada susto, cada plano que deu errado, cada 2, 3, 4 dias sem banho, eu lembrava de Sueli. E no início, quando eu ainda não estava no pique, eu pensava: ela que estava certa, que loucura que eu estou fazendo. Mas eu continuei. E aos poucos, cueca suja com essa cueca limpa, meia suja, meia limpa, cabelo cheiroso, cabelo fedendo.
passou a fazer parte. E eu continuei rodando. Mas é claro que por mais jovem e forte que a gente seja, chega aquele momento que o corpo dá uma baqueada. Não é fácil. E aconteceu. Aconteceu eu na estrada, já fora do Brasil, já em terras uruguaias. Começou a me dar um febrão, um frio do inverno uruguaio, que quem não conhece e quer conhecer, olha, eu aconselho, eu indico, vá. Mas vá com bastante roupa de frio e local seco para morar e dormir, porque a coisa é complicada e era justamente o que eu não tinha. Eu achava que eu estava preparado, com um cobertorzinho, uma roupinha ou outra, um casaquinho, coisa, porque também eu não podia levar muito, porque o peso ficaria insuportável. Mas o frio bateu e o febrão chegou. E numa noite, Sr. Romário, eu estava num galpão abandonado, ruínas, na beira da estrada. Fiz uma fogueira, consegui me cobrir, tinha umidade no lugar, mas onde eu não estava me molhando, mas tinha umidade, o corpo gelava. Eu batia queixo, eu tremia. A febre tinha chegado. Foi quando no meu delírio, Sr. Romário, eu vi um homem já de idade cuidando de mim. Eu não sei se ele fez chá para mim, eu só imaginei. Eu não sei se ele conversou realmente ou eu estava sonhando. Eu não sei. Eu só sei que quando eu acordei, aquela noite horrorosa que poderia ter sido pior, tinha passado. Amanheceu com um sol bonito e eu estava me sentindo muito melhor. E a imagem daquele homem ficou marcada. Só que não tinha nenhum registro da presença de alguém, nem pegadas, nada. Mas eu tenho consciência que aquele homem me salvou. Foi quando eu resolvi pegar as tralhas, fiquei na beira da estrada. Quando passou um ônibus, eu peguei o ônibus, fui para a primeira cidade, aí hospedei, aí resolvi cuidar de mim. Um banho decente, lavei todas as minhas roupas, ou seja, fui para o marco zero. Aí eu entendi e aprendi outra lição, que a gente não deve esquecer da manutenção, nem do corpo e muito menos da mochila. Não precisa deixar apodrecer para pensar em recuperar. Não, de tempos em tempos, vá tirando um dia para cuidar desse lado operacional. E claro, o dinheiro já estava começando a encurtar, todo aquele dinheiro que eu havia economizado. Aí o que eu fiz? Produzi muitas peças enquanto eu estava naquele hotelzinho. Fiquei 3 noites, 4 dias lá. Com essas peças, eu fui na prefeitura, que é sempre bom ir na prefeitura, intendência, para aqueles lados. Me apresentei, falei tudo que estava fazendo, que estava de passagem, que ia seguir, porque ia para a Argentina, depois ia para o Chile. E que eu tinha planos de vender meus artesanatos para ganhar algum dinheiro. Eles me receberam muito bem, me deram um alvará, uma autorização, eu pude sentar num local lá, até bonito, na Praça Central. Aí fiquei mais uns dias naquela cidade, vendi algumas peças, fiz um dinheirinho, porque o meu trabalho era muito bom. Fiz amizade com o dono da hospedagem, com a família dele, foi muito legal. Então eu pude recomeçar, porque eu estava já no fundo do poço, eu não iria longe. E esse recomeço, sem dúvida alguma, foi graças àquela figura, que eu só tenho assim uma vaga lembrança. Um homem grande, de idade, com um casaco, um chapéu, cuidando de mim. Eu pensava muitas coisas. E ao mesmo tempo ficava imaginando se fiz a escolha certa, se deveria voltar. Mas com o tempo eu ia aprendendo e não ia cair nas armadilhas da estrada, porque tinha só que agradecer. No pior momento apareceu um guarda legal, ou então um senhor que eu não sabia quem era.
mas que a sorte nem sempre ia sorrir para mim, eu tinha que aprender as malandragens da rua. Meu Deus do céu, tentei ligar para a Sueli, até para pedir desculpa para ela, mas ela se negou a atender meu telefone, eu também não insisti. E continuei. Continuei, aquela coisa, né? Eu acho que a vida deixa a gente com calos. A gente vai se tornando forte, vai aprendendo. E eu, aos poucos, descobri que finalmente estava me transformando num mochileiro. Alguém pode até chamar de mendigo ou morador de rua, não sei, não interessa. Mas que o mapa criado por mim, a rota a ser seguida, estava longe de terminar. E eu fui. Sr. Romário, passaram 8 meses. 8 meses com muitas descobertas maravilhosas, pessoas diferentes, culturas diferentes, imagens espetaculares. Gente boníssima, outras nem tanto. Sabe, pessoas que vinham conversar comigo, interessadas na minha história. Muitos me deram abrigo, me deram o que comer. Teve um casal de idosos que me recebeu na casa deles, olha que loucura. Eu tive, sabe, o prazer de jantar aquela comidinha de vó, tomar um banho, dormir numa cama limpa. Quando saí, me abraçaram, sabe, me desejaram toda a sorte do mundo, que admiravam a minha coragem. E assim eu ia. Em determinados pontos, depois de, sabe, que antigamente não tinha essa coisa assim de foto digital, não. Era tudo no filme para revelar. Então eu lembro que eu tinha um caderno toda noite. Quando tinha luz, era na luz elétrica, quando não tinha, era na lanterna. Eu escrevia uma espécie de diário. Quando aquele caderno completava, eu pegava todos os filmes, os negativos das fotos tiradas, botava no envelope com aquele caderno, mandava para minha casa. Meus pais já estavam sabendo que tinham recebido aquilo, colocar numa caixa dentro do meu armário, que quando eu retornasse, eu iria organizar e contar a história da minha vida. E assim eu fui. Aí eu lembro, Sr. Romário, que eu cheguei numa cidade lá no Chile, pequena, mas encantadora, e para variar, fria. Aí estava na hora de eu dar uma parada. E a cidade tinha uma zona de camping muito boa, que devido ao inverno não tinha poucos frequentadores. E os donos do local me ofereceram ali, não uma cabana, um chalé, claro que não, mas uma cobertura que tinha, que eu poderia montar a minha barraca ali. Então ali tinha um local para fazer fogo, tinha uma mesa, e estava protegido de chuva, de vento. Foi maravilhoso. Aí o que eles cobraram de mim foi apenas o preço de colocar a barraca. E eu tinha toda aquela estrutura. Aí, mesmo ritual, fui na prefeitura, contei a história, ganhei uma autorização e fui colocado na frente de uma praça linda. Eu fui colocado na frente de uma padaria. E até tinha um localzinho coberto, tinha um andaime, que aí eu poderia vender os meus produtos. E é onde circulavam as pessoas, tinha banco, tinha comércio, eles paravam, eles olhavam, achavam lindo, diziam que iam voltar, não voltavam. Aí chegava um e dizia, só um pouquinho que eu só vou pegar um dinheiro em casa, eu não dava a mínima, ela voltava com dinheiro, levava 3, 4 peças. E a coisa não estava vendendo tanto ali, que eu resolvi ficar por aí. Foi quando, seu Romário, eu vi aquele homem. É aquele homem que me ajudou. Seu Romário, eu estava do lado de cá, na calçada, aí tinha a rua, na frente tinha uma praça, tinha uns banquinhos. Ele estava do outro lado da praça. E estava chuviscando, mas mesmo assim ele estava parado ali, rindo para mim. Aí eu não pensei 2 vezes. Saí debaixo da minha marquise, fui atravessar a rua, veio um carro. Eu meio que parei para o carro passar, quando eu chego do outro lado, ele não estava lá. Eu voltei pensando,
Primeira vez que ele aparece foi para me socorrer. Agora aparece do nada e vai embora rindo para mim. Será que ele quer me dizer alguma coisa? E voltei. Senhor Romário, quando de repente desce do carro ela, Marcela, meu Deus do céu. Muitos falam em paralisia do sono, que a gente se arrepia, congela, não pode. Eu tive a paralisia do olho aberto, ou do olho grande. Quando eu vi aquela menina, meu Deus do céu, aquilo era uma deusa. E ela passou por mim. Ela desceu do carro junto com uma amiga. Eu não vou nem dar a descrição física dela. Eu vou deixar em aberto para que cada um pense no seu conceito de beleza, de perfeição feminina. Pois bem, Marcela era o que cada um pensou, ou vai pensar. Ela foi, passou por mim, me deu uma olhada, que aquela geladeira toda que eu estava na rua e da paralisia inexplicável, derreteu. Deu um sorriso muito sem graça. Ela foi, entrou na padaria, voltou. Foi quando eu soube o nome dela. A menina que estava com ela, a Cíntia, disse: Marcela, mira, mostrando os meus trabalhos. Ela foi, olhou. Sabe aquela história, mas que rico. Sabe? E fala daqui, fala dali. Eu vou preferir falar com o senhor em português mesmo, porque se eu partir para o meu portunhol, não vai ser legal. E ela disse que voltaria, que gostou de tal peça. Quando ela falou isso, eu peguei, não era de fazer, sabe, ir até de promessa. Disse: ah, então tá, senhorinha, isso aqui eu vou guardar. Vou reservar para a senhorinha. Porque eu torcia que ela voltasse. Nisso, o seu Marcos, o dono da padaria, que a gente já conversava, já estava ali uns 4, 5 dias, já tinha contado minha história toda para ele. Ele estava rindo para mim e disse: ela é muito bonita mesmo. Eu digo: como? Ela é muito bonita mesmo. Não tem como não notar, né? Eu disse: eu não ia também dar uma de, sabe? Não, ela é linda. Ela é filha de um grande amigo meu. Eu digo: olha, mas pelo amor de Deus, eu estou de passagem, eu não fiz nada. Não, foi mal. Mas ele até falou: olha, eu teria muito gosto, sabe, que essa menina que eu conheço desde fralda encontrasse um rapaz bom como você. Eu fiquei: pô, obrigado. Daí meu olhou e disse: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu disse: pois não? Você pretende ficar muito tempo na cidade? Olha, seu Romário, até então eu já estava de partida, mas depois do que eu vi ali, eu disse: olha, nada me leva a querer ir embora. Sou bem tratado aqui, estou vendendo bem. Mas por quê? Ele falou: não, é que o meu balconista da tarde, eu o mandei embora. Eu já tinha reparado que o moleque era meio atravessado mesmo. Ele disse: e até eu conseguir alguém, você não quer trabalhar aqui na padaria? O senhor está me oferecendo trabalho? Sim, temporário, até eu contratar alguém. Eu digo: perfeito. Aí ele diz: ó, vamos organizar da seguinte forma: tem aquele canto ali que fica na frente da janela grande de vidro. Coloque as suas mercadorias em cima de uma mesa ali. Vai ficar uma espécie de vitrine, as pessoas vão passar e vão olhar. E você fica atendendo e vendendo suas coisas. E eu lhe pago tanto. Pagamento diário. Terminou o seu trabalho, 10 horas da noite, eu lhe pago. Eu digo: perfeito. Maravilha. E aí ele falou para mim assim: e você também
terá a chance de ver Marcela novamente, porque ela passa aqui todos os dias, mais ou menos por essa hora. Eu falei, poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo, já estou uns 4, 5 dias aqui, não tinha visto, e com certeza se eu tivesse visto ela, eu saberia. Ele simplesmente falou, esquece que as aulas começaram hoje? Eu digo, meu Deus, a gente fica tão fora da realidade que não tinha me passado pela cabeça esse detalhe. Marcela passaria praticamente todos os dias ali na padaria, quando ela voltasse da escola para pegar, sei lá, o lanche da café da tarde, eu não sei. E eu confesso que eu fiquei esperando ansioso o dia seguinte, mas já naquele dia eu peguei toda a minha mercadoria, botei ali na mesa, dentro da padaria, já era um alívio, não precisaria mais levar a minha mercadoria para um lado e para o outro. Ficaria ali, a minha mala, tudo ali. E outra, mesmo que eu não tivesse, o que não tinha intenção nenhuma, eu estaria ali de manhã até começar meu turno, mas se eu precisasse sair, podia ficar ali, que as mercadorias seriam vendidas. Cara, de puta merda, que coisa boa. Olha, o que já era bom melhorou com a presença de Marcela. E olha, não precisou muito tempo para eu saber. Eu não iria mais embora, eu não ia deixar aquela mulher. Ela era muito legal, ela era muito querida, ela era linda, ela era perfeita. Eu logo tomei coragem e a convidei para sair, ela aceitou. E eu percebi que para eu permanecer, eu não podia ficar eternamente lá no camping. Eu precisava de um canto para morar. E estava ganhando um dinheirinho bom. Olha, daria para pagar o aluguel, porque o café da tarde e o jantar eu ganhava na padaria. O meu ganho diário lá era muito bom. Eu ainda vendendo meu artesanato. E eu percebi que o outro funcionário a ser contratado não veio nunca. Então, basicamente, eu poderia ficar ali o tempo que quisesse, porque eles estavam gostando do meu trabalho. E cá entre nós, eu era muito bom de balcão. Tudo bem, farmácia era ramos diferentes, mas a estrutura basicamente é a mesma. Então eu parti e procurei uma casinha. Até mesmo uma casinha pensando em futuros encontros, digamos assim, mais íntimos com Marcela. E eu aluguei uma casinha longe do centro, mas próximo do camping. Quer dizer, para mim não fez tanta diferença, era o mesmo ônibus que eu pegava. Mas sabe aquela casinha básica, simples? Era uma vilazinha. E a casinha, a gente entrava, tinha uma salinha. Aí tinha uma porta que dava acesso a um pequeno corredor. E a porta da sala dava direto na porta do banheiro, um banheirinho bom. Aquele corredor indo à esquerda dava para 2 quartos. E à direita, para a cozinha. Muito bom, muito pequenininho, muito ajeitadinho. E nos fundos ainda tinha uma areazinha onde eu podia lavar minha roupa, tinha o tanque, onde tinha o varal, tinha... Perfeito. E o aluguel bom. Senhor Romário, os primeiros 15 dias foram assim maravilhosos. Eu conheci os pais de Marcela, eles tinham muito dinheiro. Claro que tinha que ter, porque beleza custa caro. Eles me receberam muito bem mesmo. Aceitaram o namoro, cara, no início assim, pé atrás, bom, o cara que chegou aí, mochileiro, artesão. Mas quando eu contei a minha história, a minha sogra achou lindo, o meu sogro olhou, mas com certeza ele mandou investigar qual dinheiro que tinha. Ou seja, como for, eu passei no teste, mas estava sob observação. E o namoro continuava. Tanto que o irmão de Marcelo
Ele falou para mim, ele era um cara quietão, grandão, quietão. Mas um dia ele se abriu para mim e disse que ele estava gostando de mim porque eu fazia a irmã dele feliz. Ele nunca tinha visto a irmã, sabe, tão realizada, com os olhinhos brilhando. Ele até comentou comigo que a beleza e o dinheiro muitas vezes podem ser karma, porque quem se aproximava dela é para usá-la, sabe, como estandarte, exibir que está do lado da mulher maravilhosa, também pensando no dinheiro da família. E eu demonstrava ser um cara totalmente fora dessa sintonia. Então eu estava me dando muito bem. Só que, Sr. Romário, certa noite, cheguei em casa no horário de sempre, 11 e pouco, porque eu tinha que sair da padaria para pegar o último ônibus para ir para casa. Aí fui, tomei meu banho, já tinha jantado no trabalho. Aí fui só arrumar algumas peças que eu estava montando, outras que estava secando, colocar para levar para o outro dia. Porque toda noite quando eu chegava em casa, eu, sabe, aproveitava a adrenalina e antes do banho eu ia ali, preparava uma ou outra peça, eu deixava tudo secando para colar no outro dia. Aí não deitava muito tarde, deitava aí por 1h da manhã, 1h30. Acordava às 7. Aí terminava o que tinha que terminar e por volta de 9, 10 horas eu chegava na padaria, porque não era o meu turno, então eu chegava no meu artesanato, aí ficava ali e 4 horas da tarde entrava no turno de trabalho. Então, tudo muito bem organizado. Mas naquela noite, Sr. Romário, eu fiz o que tinha que fazer. Já estava calor, eu já tinha ido embora. E eu fui na cozinha. E como eu disse para o senhor, nos fundos tinha uma áreazinha. E eu vi, a janela estava aberta, era a janela de grade. Eu ouvi uma conversa. Eu vi risadas. Eu vi risadas. E choro. Parecia criança. Mas de repente pareciam adultos. Aí eu percebia que o que parecia risada de criança, na verdade era um som assim de desespero. Uma coisa esquisita, como é que é isso, meu Deus? Eu fui e botei o carão na janela e vi ali um casal de idosos e 2 crianças. Mas numa situação estranha, meio nebulosa, eu digo, mas que diabo é isso? Aí fui, abri a porta quando eu cheguei na área. Nada. E, Sr. Romário, quando eu volto para dentro da minha casa, está aquele homem que tinha me socorrido quando eu estava doente e que apareceu para mim no dia que eu conheci Marcela.